Segue agora o relato de uma partida do jogo Ironsworn. É a leitura de um registro da partida e não a partida em tempo real, porque vocês não precisem ficar acompanhando e aguardando consultar os oráculos e etc. O mundo antigo. O mundo antigo sucumbiu à própria humanidade. Seu clima suave e água farta deixaram os homens frouxos de raciocínio lento, esquecendo-se das consequências de seus vícios. As facilidades das grandes cidades superpopulosas e exércitos de corpos molengas e insaciáveis. A população que matava a fome com o pó branco e a poção da dormência só sabiam procriar. A desordem foi tomando proporções inescapáveis e a superpopulação não permitia mais nenhum conforto nem alimentação. Os ricos e governantes se trancaram em suas cidades, protegidos por obesos soldados e espadas afiadas e muros intransponíveis, antros de luxúria, gula e lascívia. Do lado de fora dos muros, uma vasta gama de camponeses não tinha mais meios de subsistência, e a falta de ordem começou a crescer fora dos portões das cidades. Assim, muitos deles ouviram o chamado da sobrevivência e da justiça. O equilíbrio dos antigos deuses os chamava para um novo lar. Um novo êxodo onde os pecados não seriam mais vistos. Construíram barcos e, como seus antepassados, fizeram viagem rumo a uma terra prometida. Ferro. Estranhos obeliscos de ferros e vulneráveis à ação do tempo, a vegetação e as ferramentas dos homens são encontrados em vários pontos das terras de ferro. Alguns os adoram, outros fazem sinais antigos de livramento de mau agouro e passam rapidamente por eles. Dizem que estão lá desde a fundação do mundo. O ferro é muito valioso, e dizem as lendas existir um ferro negro, mais resistente e valioso do que qualquer coisa. Um presente dos deuses, dizem. Legado. Ao chegarem na Terra Prometida, se deparam com as terras de ferro, frias e duras como o metal. Ruínas de construções humanas foram encontradas e outras que não se sabem se feitas por seus antepassados ou não. Alguns homens encontrados nessas terras são terrivelmente amaldiçoados, bestas selvagens. Seriam eles os remanescentes dos nossos antepassados? Povoados. Somos poucos nessa terra difícil. Poucos conhecem outro povoado humano e estrangeiros são vistos com desconfiança. Liderança. A organização é local. Algumas vilas são governadas pelo líder de uma família num projeto de monarquia. Outros por um conselho de anciãos, ou por um sacerdote ou curandeiro. Em alguns lugares, os problemas são resolvidos no círculo, um tipo tradicional de duelo. Defesa. Recursos são preciosos e a proteção é feita pelos mais valentes de cada vila, e em casos de necessidade, até pelos mais covardes. Alguns exilados e andarilhos vagueiam pelo mundo como mendigos, oferecendo seus afazeres, que podem incluir oferecer também suas espadas e força de luta. Misticismo. Magia é lenda. Dizem que aqueles que a possuem serão na destruição dos outros e de si mesmos. Religião. Talvez por justamente a vida não ter melhorado, e na maioria dos casos ter piorado muito mais do que no mundo antigo, as pessoas mantêm seus ritos. Aqueles que não o fazem são os culpados pelos problemas da comunidade. Quando todos fazem os ritos adequadamente e as intempéries atrapalhem a vida, então é preciso aplacar a ira dos deuses. Os primogênitos. Se tornaram lendas e dizem que com sua ida levaram consigo todo o calor das terras de ferro. Bestas. Elas existem e oferecem perigos. Em alguns casos chegam a atacar as próprias vilas e a aterrorizar os arredores. Alguns poucos corajosos ganham e perdem a vida matando estas bestas. Horrores. Horrores são cantados com a mesma frequência que odes aos deuses. Não são raras as músicas de vilarejos inteiros arrasados por hordas ou por um único horror, cuja descrição gela a espinha e tira a sanidade de um homem. Uns não acreditam, outros dizem jocosamente que ninguém que as vê mantém a vida e a alma ao mesmo tempo. Uma delas é sempre tomada. Vínculos do personagem principal. Raf Hazena, conselheiro e benzedor em Campo Alqueire. Local: Campo Alqueire, uma vila nas Ilhas Barreira, popularmente de Barreira, chamado assim pelos terraferrenses. Campo Alqueire adquiriu este nome por ser uma das poucas ilhas que tem uma região plana de terra cultivável
para os padrões da barreira, com mais de um alqueire. Prólogo. Início do jogo. Lago Eli foi abandonado pelos pais e criado por Raf-Hazena, um conhecedor dos mistérios dos deuses e espíritos. Ele foi passando seu conhecimento para o menino. Todo ano, Raf-Hazena se retirava por alguns meses do lugar onde vivia, para entrar em contato com os deuses e espíritos e levar os pedidos e notícias deste ao outro mundo, e também trazer as notícias de lá para cá. Porém, ao fazer o seu habitual retiro neste ano, a vila próxima da caverna onde ele mora foi acometida por uma série de doenças e escassez de alimento e pesca. Lago Eli foi contatado pelo povo que procurava Raf, pedindo ajuda urgentemente. Lago então jurou ir atrás do ancião para buscar uma ajuda que não pode esperar. Lago acordou na caverna onde vivia com Raf, e por sorte havia água na tigela e um pouco de carne salgada. Ficou grato por não ter que buscar água e comida tão cedo. Enquanto fazia o de jejum, ouviu uma pedrada na entrada da caverna. Era o modo como os moradores da vila próxima indicavam que buscavam a Raf. Uma senhora, acompanhada por 3 homens, suplicava pela ajuda e orientação de Raf, e descambou a chorar, caindo sobre os joelhos, quando Lago informou que Raf não estava, pois saíra em peregrinação. Ela suplicou aos deuses e amaldiçoou a sua má sorte. Um dos homens se adiantou e disse: Jovem, você precisa buscar o velho e explicar a situação. O povo não vai aguentar. Além do frio, a falta de comida deixa todos mais fracos, e as doenças crescem a cada dia. Já não tem mais plantas curativas o suficiente para tratar a todos. Temos medo do que possa acontecer. Raf sentiu a responsabilidade e, apesar de não ser a pessoa mais amorosa do mundo, não pôde negar o pedido. Movimentos juramentaram um voto de ferro. Entrou na caverna, pegou sua lança e, apertando a ponta de ferro, jurou que buscaria seu mentor para trazer alívio àquele povo. Lembrou que Raf sempre seguia a mesma direção e buscava em sua mente alguma fala ou ensinamento do velho que pudesse dar pistas de onde ele estaria. Lembrou-se de uma vez em que Raf contou que havia se tornado um buscador do outro mundo quando quebrou um importante voto, tornando-se um pária em sua sociedade natal, no interior das Terras de Ferro, e que sua peregrinação anual fazia parte da reparação pela quebra deste voto. Dentre as diversas ilhas que haviam a certa distância da ilha de Campo Alqueire, lembrou-se da descrição de uma onde um antigo conflito sempre ocorria, segundo dizia o velho xamã. Lago pensou que os antigos e enigmáticos conflitos falados por ele pudessem ter algo relacionado com a sua peregrinação anual, e resolveu então buscar esta ilha. Segundo os ensinamentos do xamã, onde houvesse luta por muito tempo, as plantas secavam e os bichos fugiam. Quando isso ocorria sem que nenhuma luta pudesse ser vista, então a luta estava ocorrendo no outro mundo, onde os homens não poderiam enxergar. Com o frio sol no alto do céu, Lago postava-se acima da caverna onde morava. Por ser uma região alta, podia vislumbrar uma grande área. Notou uma distante ilha que parecia mais morta do que as outras do arquipélago da Barreira. À distância, nada denunciava a falta de vida, mas era isso que o vento contava ao seu coração. Pensou então por onde andava Pena Parda, o espírito da coruja que o acompanhava. Ele, então, sabia onde ir. Para vasculhar a ilha onde ele viu a falta de vida, era necessário um barco, e ele não tinha um. O barco de Raf não estava no lugar de costume, então ele teria que pedir um barco no vilarejo. Como eles eram os principais afetados pela peste, certamente seriam solícitos. Ao chegar no porto local, apresentou-se como aprendiz de Raf, e aquele que eu estava buscando para a cura de Campo Alqueire. Os pescadores foram solícitos e rapidamente lhe deram um barco. Lago também solicitou ajudantes que pudessem seguir com ele para a sua busca. Suas chances eram baixas, mas não custavam tentar. Todos os braços estão sendo usados para ajudar os doentes ou para a pesca, já que hoje poucos estão conseguindo alimento e provisões suficientes. Lago teria então de ir sozinho. Conseguido o barco, não pensou mais. Não era um pescador nem um navegante, mas a condução de barcos era comum a todos os habitantes da ilha. O sol começava a se pôr e achou melhor partir ao amanhecer. Passou o fim do dia preparando os suprimentos para a viagem e aprendendo com os ventos.
Quando a escuridão chegou, ele aprendeu da escuridão também. Lago estava no cerne de uma floresta, e a noite era perturbadora. Sempre que ia aprender algo, Ráfio fazia se sentir desconfortável, não por causa do ensinamento em si, mas pelas circunstâncias. Hoje a lição era sobre a noite e bosques profundos. Em uma pequena clareira com Raf, Lago sentou-se de pernas cruzadas. Raf estava com um pedaço de pau onde despontava o espírito da coruja. Diante da fogueira e rodeado pelos uivos de lobos, naquela noite Lago aprendeu como usar o espírito da coruja para aumentar o poder da leitura das chamas. Olhando para elas, no momento, elas se tornaram tudo o que já existiu. Tudo era chama, e o mundo ao redor esvaneceu-se com o som grave e cadenciado do espírito do tambor. Pena Parda mergulhou de súbito, vindo das chamas, direto para o rosto de Lago. Lago acordou de supetão, e na casa onde havia se hospedado. Pena Parda estava pousado no chão, fitando-o diretamente. Seus olhos foram a primeira coisa que viu quando acordou. Amanheceu e o dia estava bonito. Era a primavera e o tempo estava gelado ao ponto que causava tremedeiras incontroláveis em quem não tivesse peles ou não estivesse trabalhando. Lago tinha peles para cobrir-se quando saísse. Um caldeirão estava no meio do salão e embaixo dele um buraco com lenha em chamas o aquecia. Sopa e água de ervas amargas eram o de jejum. Comeu rápido. Vestiu sua pele e botas. À porta do salão pegou sua lança e saiu. Dirigiu-se à pequena doca, entrou no barco, amarrou a corda que prendia a embarcação, desamarrou esta corda e deslizou pela água. Esses mares não lhe eram de todo estranho, mas ele nunca tinha ido até aquela ilha. Movimento empreender jornada. Após dias navegando, Lago à vista com mais detalhes a ilha onde acreditava que Raf fazia sua peregrinação atual. A ilha parece não ter nenhum grão de neve no momento, ainda que pedras ao redor e a superfície do barco tivessem uma camada de gelo. Movimento alcançar o seu destino. Aproximando-se, anteviu de modo inesperado alguém ancorado em um barco, logo numa das costas da ilha. Ao vê-lo, a pessoa permanece de pé na margem da praia, parece que fitando-o. O barco de Lago se aproxima, e o aprendiz o saúda de longe. Salve, viajante. Salve, responde acenando o homem. Ele parece agradável. Ao se aproximar, Lago nota que suas feições são semelhantes, embora suas roupas sejam diferentes. Lago veste-se basicamente com tecidos e peles toscas, costuradas prezando a usabilidade e resistência. Couro e pelo formam um revestimento impermeável à neve. Algumas penas e ossos de animais carregados como apetrechos podem ser tomados como enfeites, mas são usados para proteção. O homem veste uma calça laranja que se destaca, com um grande chapéu redondo, quase como um barril pequeno de pele clara de animal. Seus rostos têm os mesmos traços, pele morena e olhos puxados, embora o homem tenha alguns pelos de barba e bigode. Lago se espanta, pois nunca vira alguém com seus traços. Os habitantes de Campo Alqueire têm olhos grandes e pele, quando não pálida, rosada. Seus cabelos não eram pretos como os dele, eram da cor da terra, e alguns da cor dos raios do sol. O homem fala de um jeito estranho, com sotaque. Seu barco carrega lanças grandes, maiores do que a lança de Lago. O homem faz uma referência e Lago repete o gesto. É uma surpresa encontrar alguém do meu povo aqui. Lago não sabe do que ele está falando. Lago ancora o seu barco próximo ao barco do homem, e ele estende o braço para ajudar o protagonista a sair. Lago salta pela terra seca. Uma boa jornada, mas ainda tens alimento ao que pude notar. Sim, a sorte sempre acompanha um juramentado, responde Lago. Ora, tens fibra como o nosso povo, mesmo tendo adotado os costumes bárbaros. Lago confere seus equipamentos e olha o tempo como que buscando ouvir o vento. O homem parece não se importar em ser ignorado, até ser interrompido em suas reflexões sobre o estranho que acaba de chegar do mar. O que sabe desta ilha? Percebe que ela é diferente das outras? Viu alguma movimentação aqui? Questiona subitamente Lago. Movimento.
coletar informações. Você é bastante curioso. O que o traz aqui? Diz o estrangeiro. Busco um homem, um velho que se vestia como você, certamente, mas que é um bárbaro, na verdade. Lago vira-se rapidamente para o homem. Você o viu? Sim, ele gritava e praguejava sortilégios durante a noite. Nesta mesma margem que estamos. Mantive o barco afastado, pois não sabia o que era. De qualquer forma, precisava chegar aqui. Quando o sol levantou-se, pude atracar, não antes de navegar bastante as margens, tentando me prevenir de qualquer coisa que fosse. Como viu que era um homem velho? Pode não ser ele. Devia parar de deduzir sobre coisas importantes. Você não perdeu o ímpeto do seu povo, menina. Trovões verdes caíam sobre a ilha. Essa luz era como a luz do dia, mas um dia da cor do limo. Confesso que não consegui olhar muito. Havia algo de muito errado ali. Haviam outros, mas o velho é o que estava mais próximo da margem. Roguei aos meus ancestrais que me protegessem daquilo, o que quer que fosse, e me abaixei no barco, não tornando a olhar. Aquilo não era deste mundo, se é que podia ser de algum. Lago pôde ver, conforme a descrição aumentava, o horror com que o antigo xamã lidava, assim como seus companheiros de braços estendidos, enquanto um foco de luz verde saía do chão e urros de paisagens cósmicas insondáveis reverberavam na alma de cada um. Era uma luta contra o medo, o horror e o vazio gélido. Lago voltou ao mundo real com o pouso de pena parda em sua lança. Ele voltara para o mesmo lugar de céu cinza e areia grossa, banhada pelo mar. E o homem o fitava. Parece que você estava vendo algo que eu contava. Tenha imaginação fértil. Qual o seu nome? Drake. E o seu? Lago. O que faz aqui, Drake? Nunca ouvi falar de gente como você. Nem sabia que os terraferrenses se vestiam assim. Disse Lago, medindo-o. O que faz aqui? Quem é esse povo de quem falou? Tentava não transparecer que havia ficado abalado com o que o homem contou, mas o homem percebeu. Drake deu as costas a Lago e voltou-se ao mar falando. Parei na ilha, pois minhas provisões já não bastavam e ainda não havia capturado nenhum cabeça dura. Cabeça dura são muito agressivos, é arriscado caçá-los, além de não terem muita carne, disse Lago. Mas os bárbaros não te ensinaram nada, mesmo sendo o povo mais numeroso dessa ilha. Os cabeça duras têm uma gordura muito boa para fazer tochas. Lago assentiu, estranhando que Drake o diferenciasse de um bárbaro. Povo com quem ele se identificava, embora não entendesse o significado da palavra. Ainda não respondeu quem é esse seu povo. Você sabe do meu, deve também me falar da sua gente. Questionou Lago. E Drake começou a se sentir incomodado. Olhou sobre o ombro. Pegou uma bolsa pesada e começou a caminhar ilha dentro. Vamos preparar algo para comer antes que possamos seguir nossos caminhos. A praia é muito exposta, mas à frente deve ter um lugar melhor para conversar. Lago sentia fome, e como já estava com as suas coisas ajeitadas, seguiu Drake, usando sua lança como apoio de caminhada. As luzes verdes e os urros não saíam de sua cabeça. A ilha era morta. O pouco de vida que havia aparecido havia degenerado. Troncos pretos e folhas desbotadas. Algumas árvores expeliam insalubres ceras brancas que escorriam e endureciam no chão. No ar existia um cheiro acre e ardido que irritava o nariz e secava a boca. Decidiram parar na primeira clareira que encontraram, pois parecia que o ar não melhoraria muito ao avançar mais. E no fundo ambos temiam estar muito longe dos seus barcos. Podiam jurar que ainda não era meio-dia, mas abaixo das árvores, seus olhos lhes diziam que o sol estava prestes a se pôr.